Bom dia, meus queridos alunos. Que bom que você chegou até aqui. Esta é a terceira aula do curso de Probabilidade Estatística para estudantes de licenciatura em Matemática. E eu sou a professora Luciane Alcoforado. Neste momento, vou retomar o último exercício da aula anterior, em que eu solicitei a vocês que classificassem as variáveis. Então, vamos fazer aqui a correção. Caso alguém tenha tido alguma dúvida, poderá agora verificar se a sua resposta está correta ou não. Altura em metros. Altura em metros, quando alguém for responder, vai fornecer valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Por exemplo, 1,63, 1,65, 1,80, 1,82, 1,82,5. Portanto, a resposta é um número, variável quantitativa, e pertence ao conjunto dos números reais, portanto, contínua. Então, a altura é uma variável quantitativa contínua. Peso. O peso, da mesma forma que a altura, também será uma resposta numérica, portanto, quantitativa. E os valores pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, peso é uma variável quantitativa contínua. Razão do peso sobre o quadrado da medida da altura. Isso também resulta numa resposta numérica, portanto, quantitativa. E essa razão, naturalmente, é um número pertencente ao conjunto dos reais. Logo, quantitativa contínua. Tempo de sono na noite anterior. O tempo de sono pode ter sido 2 horas e meia, 2 horas e 35 minutos e assim por diante. Estes tempos pertencem, em sua representação, ao conjunto dos números reais, portanto, uma variável quantitativa contínua. Se foi dormir na noite anterior, antes ou depois da meia-noite? A resposta esperada é sim ou não. Não é numérica. Portanto, esta variável é qualitativa. Não há uma hierarquia entre sim ou não. Portanto, qualitativa, nominal. Mês de nascimento. A resposta poderá ser janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Não é numérica, portanto, qualitativa. Há uma hierarquia? Sim. Janeiro vem antes de fevereiro, que vem antes de março. Portanto, qualitativa, ordinal. Número de irmãos. Número de irmãos pode ser 1, 2, 3, mas não pode ser 1,5, 2,5, 2,3. Então, número é resultado de uma contagem. Logo, é uma variável quantitativa. E como a resposta pertence ao conjunto dos números inteiros, quantitativa discreta. Nota obtida na última avaliação de matemática. Bem, você pode tirar uma nota 8,5, 8,7, 9, 9,2 e assim por diante. Então, a resposta será uma variável numérica, logo quantitativa, e contínua, porque o número pertence ao conjunto dos dos reais. Se tirou nota maior ou igual a 6 ou menor do que 6 na última avaliação de matemática, essa resposta será do tipo sim ou não. Logo, não será um número. Qualitativa, não há um ordenamento nominal. Então,
a resposta será uma variável qualitativa nominal. Distância da casa à escola. A distância pertence ao conjunto dos números reais. Logo, quantitativa contínua. Se o indivíduo possui cartão de crédito ou não, da mesma forma que nós vimos se dormiu antes ou depois da meia-noite, ou se tirou uma nota maior ou igual ou menor do que um certo valor, a resposta será sim ou não. Portanto, qualitativa nominal. Modo de locomoção para a escola. Bem, aqui você pode obter respostas como a pé, de ônibus, de metrô, de barco e etc. Não é numérica a resposta, portanto, qualitativa. Há um ordenamento? Não. Logo, qualitativa nominal. Muito bem, este exercício foi bem tranquilo de se fazer, mas mesmo assim, se alguém ficou com alguma dúvida, poderá colocar nos canais de comunicação e que a gente possa fazer uma dinâmica aí para esclarecer essas dúvidas. Agora vamos passar para a próxima tarefa. Agora, eu pediria que vocês exercitassem um pouquinho mais. Vamos fazer isso junto comigo. Nós observamos aqui a parte de uma tabela. Essa tabela encontra-se no livro do Bussabi e Moretti. O que nós vemos aqui é um conjunto de dados, ou podemos ainda chamar de um banco de dados. Este conjunto de dados é composto de várias variáveis. A primeira coluna é apenas uma codificação destas variáveis, ou seja, em cada linha nós temos um elemento da população. E em cada coluna nós temos as variáveis que foram observadas com respeito a esta população. Então, vamos ver aqui o que diz a tabela. Informações sobre estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário expresso como fração do salário mínimo, idade medida em anos e meses e procedência de 36 empregados da seção de orçamentos da companhia MB. Identificamos aqui que a população diz respeito a empregados da seção de orçamentos da companhia MB. E a amostra é composta de 36 destes empregados. Portanto, esta tabela ou este banco de dados possui 36 linhas, uma linha para cada elemento. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. São 6, mas a idade foi decomposta em 2 medidas, então vamos considerar que são 7. Vamos analisar a classificação de cada uma dessas variáveis. Então, o estado civil, estou observando aqui que as respostas são do tipo qualitativa. Solteiro, casado, enfim. Não há um ordenamento natural entre solteiro e casado. Portanto, essa variável é do tipo qualitativa nominal. O grau de instrução, ensino fundamental, ensino médio, é uma variável qualitativa. Agora, é nominal ou é ordinal? Neste caso, percebemos que se trata de uma variável ordinal, porque o grau de instrução depende de uma hierarquia. Por trás dele há um tempo que se levou para chegar a estas categorias. Portanto, a gente pode ordená-las. Logo, o grau de instrução é uma variável qualitativa ordinal. Número de filhos. 1, 2, 0,
sem informação. Número de filhos, resposta numérica, portanto, quantitativa. Resposta inteira, quantitativa, discreta. Salário, número de vezes do salário mínimo, né? Expresso como fração do salário mínimo. Então, 4, 4,56, 5,25 são números reais. Portanto, o salário é classificado como quantitativa nominal. A idade. A idade foi desdobrada em anos e meses. Os anos: 26, 32, 36. Logo, números inteiros. Portanto, quantitativa discreta. Da mesma forma, meses. Quantitativa discreta. Região de procedência: interior, capital, outra. Também não a resposta é qualitativa e não há um ordenamento natural, portanto, qualitativa nominal. A partir deste banco de dados, nós vamos agora aprender como organizar essas informações. Quando eu observo essa tabela, eu consigo tirar alguma informação ou algum entendimento do que ocorre com estes 36 empregados da seção de orçamentos da companhia. Eu sei quantos são casados, quantos são solteiros, quantos têm ensino médio, ensino fundamental, qual é o número de filhos que eu espero para esses empregados, qual é o salário que eles recebem, qual é a faixa de idade que eu tenho para entender se os meus empregados são mais jovens, são mais velhos, como isso se comporta, né? E de que região eles procedem. Ao observar o banco de dados, eu não consigo ter essa informação com clareza. Ela está misturada, ela está desorganizada. Então, nós vamos lançar mão de ferramentas estatísticas para que nós possamos não só organizá-las, como entendê-las melhor e poder traçar um perfil dos empregados dessa empresa. Agora, veja fundamental como grau de instrução. Neste caso, observamos que foram 12 empregados que responderam fundamental. Médio, eu observo que foram 18 empregados e superior foram 6. Ao somar a frequência absoluta, nós obtemos o total da amostra, que neste caso é 36. Passemos para a terceira coluna, que é a proporção, ou também conhecido como frequência relativa. A frequência relativa, ela é obtida fazendo a divisão da frequência absoluta pelo total da frequência absoluta. Então, na primeira linha correspondente à fundamental, nós fazemos a divisão de 12 por 36, resultando em 0,333. Na segunda linha, correspondente a médio, dividimos 18 por 36, obtendo 0,5. E na terceira linha, 6 dividido por 36 e obtemos 0,1667. A proporção sempre vai somar 1 ou 100%. E a terceira coluna, correspondente às contagens, é a porcentagem. Então, nós podemos representar na forma de proporção ou na forma de porcentagem, bastando para isso multiplicar a proporção por 100. Então, 0,3333 corresponde a 33,33%. 0,5 corresponde a 50%. 0,1667 corresponde a 16,67%. E, portanto, o total de porcentagem sempre vai somar 100%. Vamos ver agora como
devemos proceder para organizar uma tabela de frequência no caso de variáveis contínuas. Nesse caso, há um certo cuidado. Por exemplo, a construção da tabela de frequências para a variável salário, usando o mesmo procedimento acima do grau de instrução, não resumirá as 36 observações num grupo menor, pois não existem observações iguais. A solução empregada é agrupar os dados por faixas de salário. Vejamos então este exemplo. Nós temos a primeira coluna, que sempre vai se referir à variável que está sendo observada, classe de salários. Depois, a segunda coluna é a frequência absoluta. E a terceira coluna diz respeito à frequência relativa. Nesse caso, adotou-se a porcentagem. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir os valores que nós observamos no nosso banco de dados em classes de tal maneira que haja uma cobertura de todos os valores possíveis. Então, neste caso aqui, a primeira classe, ela representa o intervalo que vai de 4, inclusive, a 8, não incluindo 8, neste intervalo. A segunda classe, ela inicia em 8, inclusive, e termina em 12, não inclusive. E assim vai até a última classe, que inicia em 20, inclusive, e vai até 24, não inclusive. Para cada uma destas classes ou intervalos de classe, nós realizamos a contagem no banco de dados. Então, no intervalo fechado em 4 e aberto em 8, nós observamos 10 respostas de salários que estão pertencentes a este intervalo. Depois de 8 a 12, observamos 12 respostas. De 12 a 16, observamos 8. De 16 a 25 e de 20 a 24, uma observação. Note que, ao somarmos, nós temos que retornar como resultado o número de observações que nós temos do banco de dados, 36. Não é possível fazer a mesma contagem em intervalos distintos, porque aí estaríamos cometendo um erro. Depois, a porcentagem, você já sabe como calcula. Divide a frequência absoluta pelo total da frequência. Então, 10 dividido por 36 vai dar 0,2778. Como nós queremos a porcentagem, multiplicamos por 100 e resulta em 27,78. Fazemos isso para cada linha. E depois fazemos a soma para verificar se soma 100%. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, como definir o número de classes? A escolha destes intervalos, ela vai depender muito da familiaridade do pesquisador com os dados. E é ele que deve indicar quantas e quais classes devem ser usadas, tomando estes cuidados de não sobrepor os intervalos e de defini-los de tal maneira a fazer a cobertura de todas as observações do banco de dados. No entanto, deve-se observar que com um pequeno número de classes, perde-se informação. E com um grande número de classes, o objetivo de resumir os dados fica prejudicado. Estes dois extremos têm a ver também com o grau de suavidade da representação gráfica dos dados, que nós veremos daqui a pouco. Normalmente, sugere-se o uso de 5 a 15 classes com a mesma amplitude. Bom, o que seria a amplitude? Aqui, o primeiro intervalo vai de 4 a 8. Se fizermos a diferença de 8 por 4, encontramos 4 como resultado. Já vamos para o segundo intervalo de classe, que vai de 8 a 12. Se fizermos a diferença de 12 por 8, também encontramos 4. E vocês vão observar que para cada um desses intervalos, nós estamos sempre encontrando o valor 4.
Este valor é a amplitude que foi utilizada para definir os intervalos de classe, e todos eles possuem a mesma amplitude. O caso de amplitudes diferentes vai ser tratado no livro do Boussac e Moretti num problema específico. Que bom que você chegou até aqui. Agora você vai realizar essa atividade que eu preparo, onde nós classificamos variáveis e aprendemos posteriormente a organizá-las em tabelas de frequência. Finalmente, vocês tiveram como atividade organizar tabelas de frequência como o exercício final desta aula. Consulte o Google Classroom para verificar outras atividades previstas pela professora. Espero que todos estejam bem, que tenham aprendido bastante com essa aula e até a próxima aula.